Pois bem, pessoal, estamos com a Maria Eduarda. Já deixar claro que o nome dela não é Maria Eduarda, é o nome fictício que a gente vai usar para identificar. Ela não quer ser identificada e a gente, obviamente, vai respeitar isso. E eu quero já lhe receber, lhe cumprimentar, agradecer por ter aceitado dar essa entrevista para a gente. Seja bem-vinda, Maria Eduarda. Obrigada. Conta para a gente a sua história. Você veio para a gente conversar sobre um episódio que aconteceu com uma ONG, né, ligada ao pastor Anderson. Você trabalhou quanto tempo lá? Como é que foi? Como que você chegou a trabalhar nesse local? Então, uma amiga viu uma vaga lá de social media, né? Como eu sou jornalista, e aí ela encaminhou a vaga para mim, eu me candidatei, fiz a entrevista com o pastor Anderson, fui selecionado para trabalhar lá no setor para poder fazer essa parte de social media, de divulgação da biblioteca, né, das vendas dos livros, participei também na produção de vídeos para divulgar o projeto, era bem isso que eu fazia lá, era o social media lá da empresa, da organização, do instituto. Você já conhecia o pastor Anderson antes? Não conhecia, eu tinha ouvido falar por alto, mas só depois que eu me candidatei que eu fui pesquisar, que eu fui pesquisar quem era a figura do pastor Anderson, né, fui ler a respeito, conhecer melhor. Mas Isso eu em não que conhecia. cidade? Isso em Brasília mesmo? Brasília. Isso fica, o instituto fica lá na Samambaia, Distrito Federal. Esse instituto, ele atende a que especificamente? Quais são os casos que ele atende? Olha, o instituto, ele é um projeto muito bacana, por sinal, um projeto muito bom, não tenho o que falar, que atende mães atípicas e crianças com autismo, principalmente, né? São vários projetos voltados com fisioterapia, acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Então, lá tem vários profissionais que trabalham lá, desde a parte da mídia, né, da divulgação nas redes sociais, né, que ele é bem presente nas redes sociais, como também fisioterapeutas, psiquiatras, psicólogos, todo tipo de profissional atende lá nesse lugar. Uhum. Como é que foi o seu relacionamento com as pessoas que trabalham lá, com o próprio pastor Anderson, durante esse período que você ficou trabalhando no Instituto? Então, eu tive um relacionamento muito amigável com todo mundo, nunca tive problema nenhum de relacionamento com eles, até mesmo isso me deixou muito surpreso, o fato que aconteceu, né? Eu cheguei a questionar, assim, pensar que era até uma pegadinha, porque eu não tive nenhum problema com eles, sempre fui muito honesto, sempre fui muito profissional lá o tempo inteiro que eu estive lá, só que, como ONG, né, eles falaram para mim desde o início que às vezes eles tinham dificuldade financeiramente falando, né? Com os investidores, com o pessoal que investia, que fazia as doações, e que era para a gente ter calma em relação aos pagamentos, né? E sim, o que começou a surgir, assim, de eu ficar, assim, um pouco chateada? Porque eu aceitei o trabalho, porque eu sou mãe solo, eu tenho 2 filhos pequenos, e eu precisava dessa renda. Então, assim, até um certo ponto, eu comecei a aceitar o atraso do pagamento. Eu já comecei a trabalhar lá, no primeiro mês eu já tive atraso no pagamento. E aí eu já comecei a trabalhar lá, já com esse entendimento. Só que aí todo mês foi acontecendo esses atrasos. Eu tinha que pagar escola dos meus filhos, eu tinha que pagar transporte. Então, assim, eu acho que o fato de eu ter reclamado em questão do atraso foi que eles ficaram meio assim com o pé atrás comigo, né? Nessa questão. Você reclamou. Reclamei, assim, não reclamei diretamente para eles. Eu comentei com alguns funcionários mais antigos de lá, questionei, né, se era normal ter esses atrasos, falei, né, poxa, eu tenho que pagar meu aluguel, enfim, não dá mais para esperar, já estava atrasada já há mais de 15 dias. Aí eu acho que isso chegou nos ouvidos dos superiores. Um pastor antes, eu nunca tive problema nenhum. Ele quase não ia lá, ele viaja muito, ele faz muito, como se fosse missionário mesmo, né? Para fora, né, as palestras dele. Então, assim, eu vi ele, eu acho que no máximo umas 3 vezes. Sempre foi muito educado, sempre me respeitou, sempre tive um relacionamento muito amigável com ele. E com o pessoal de lá também, só que eu acho que isso não soou bem, a questão de eu questionar, falar do pagamento, falar que eu estava apertada, eu acho que não soou muito bem. Chegou nos ouvidos superiores e eu fui a única que fui desligada. Então, eu acho que tem relação a isso mesmo. Aí eu ter reclamado. Você foi demitida porque você acha que por ter reclamado? Sim, por ter reclamado do atraso do pagamento.
Porque eles usaram isso, eles usaram essa questão, eles me chamaram lá, tipo assim, tava 17 dias atrasados, né? Aí eu falei, comentei, né? Falei que tinha conta para pagar no dia 17, no 17º dia de atraso. No 18º, eles me pagaram. No 19º, eles me chamaram para me desligar e falaram que era corte de gastos, porque a instituição estava meio ruim das pernas, porque o pastor antes é muito polêmico, e ele fez um comentário lá que atingiu a maioria dos investidores que era de direita. Foi até uma situação que aconteceu, que ele teve uma reunião com o pessoal de esquerda, e o pessoal de direita não estava querendo, um monte de gente saiu de investidor do projeto, porque eram de direita, aí o Instituto ficou ruim das pernas, e eles estavam me desligando por isso, porque eu acho que um dos maiores salários lá era o meu, porque como social media, eu não ganhava o teto, né? O piso de um social media, foi um acordo que eu fiz com o pastor antes, mas era um salário razoável, então assim, eles falaram que ia me cortar por esse motivo, que não era por causa do meu trabalho, não era nada disso. Aí eu aguardei, né, a data que foi para eu ir lá receber minha rescisão, e aí aconteceu o fato. Conta pra gente esse fato, as pessoas estão ansiosas para saber qual foi o problema então que houve após a sua demissão, Maria Eduarda. Então, eu trabalhava no meu escritório, a minha sala era dentro da biblioteca do pastor Anso. Eu nem tinha uma sala para mim, eu ficava lá nessa biblioteca. Por quê? Porque o meu principal objetivo era fazer divulgação no Instagram, né, da biblioteca, para poder gerar a venda dos livros do pastor Anso. Então, todo dia eu fazia vídeos de divulgação. Eu usava os livros da biblioteca para fazer divulgação, fazia postagem. Eu fiz parte de um documentário falando de um projeto que auxiliava as mães atípicas, que era fazer compra todo mês no mercado. Então eu fiz um documentário, e meu principal objetivo era ficar nessa biblioteca, então eu utilizava vários livros para fazer essa divulgação da biblioteca. Aí teve uma vez que a secretária dele, uma das gerentes de lá, que ela passou, eu perguntei para ela qual era o valor dos livros que eu estava utilizando, porque fez orelha, sujou, né, porque eu manipulava bastante. Aí ela me falou o valor, e eu falei para ela, esses livros aqui eu vou ficar com eles, porque eu estou manipulando muito eles, né? Então eu vou ficar com eles, depois você fala o valor e desconta lá do meu salário. Beleza, ficou por isso. Só que eu não tive como provar. Quantos livros foram? Quantos livros foram? Eu acho que mais ou menos 3 livros. 3 livros. Certo. Que eu sempre utilizava para fazer a divulgação, era mais ou menos isso. Ficava ali na minha mesa, o tempo inteiro estava na minha mesa e estava comigo. Esse material era um material de trabalho meu, que eu utilizava para divulgar. Enfim, mas isso não foi registrado. Eu falei para ela, eu vou ficar com esses 3 para mim. Foi só dito isso, beleza. E aí, no dia que eu fui desligada, eu cheguei lá, fui até com os meus filhos nesse dia, deixei meus filhos lá brincando, que lá tem um espaço de playground e tal, deixei eles brincando e subi para o escritório. Quando eu subi, estava essa gerente, o esposo dela, que era gerente administrativo também, e o diretor, era supervisor, se eu não me engano, que era o braço direito do pastor antes, que era o pastor Johnny. E aí eles falaram, eles fizeram eu assinar o papel da rescisão, tudo certinho, dava, acho que quase 3 mil reais. Eu assinei, depois que eu assinei, eles falaram assim, bom, Silvia, você tá vendo que você foi mandada sem justa causa, né? Falei, sim. Aí ele, mas a gente não vai te pagar o valor devido. Eu falei, por quê? Aí foi quando eu comecei a ficar nervosa, sem entender a situação, só um minuto. E eu fiquei nervosa, sem entender aquela situação, eu falei, por quê? Ele, olha, a gente está te mandando sem justa causa, mas a gente não vai pagar a sua rescisão, em troca a gente não vai te denunciar, porque no dia que você foi mandado embora, a gente foi puxar as câmeras, eu não entendi porque tinha câmera e por que eles foram puxar as câmeras. Para mim, eu entendi que foi um motivo que eles estavam procurando, não pagar minha rescisão. Enfim, a gente puxou as câmeras e a gente viu que junto com o seu material que você recolheu para ir embora, você colocou 3 livros, não, você colocou um livro, não foi nem 3. Eu que falei que eu tinha colocado mais 2, você colocou um livro dentro das suas coisas e não foi autorizado você pegar, isso caracteriza roubo. E para a gente não te denunciar, a gente não vai pagar essa rescisão e ficar elas por elas. Falei, roubo? Como assim roubo? Era o meu material de trabalho, e eu falei com a menina, né, com a secretária, com a gerente de vocês, que eu ia ficar com eles, que era para descontar. Se vocês não descontaram, por que vocês não me perguntaram? Aí ela foi questionada. Você lembra disso? Ela, não, eu não lembro. Eu lembro você perguntando os valores.
mas que você ia ficar, eu não lembro. Falei, gente, que absurdo é esse que vocês estão fazendo comigo por causa de uma rescisão de R$ 3.000, me acusando de roubo? Ah, não, contra fatos, não argumentos. Você quer ver a filmagem? Eu falei, não, eu sei o que eu fiz. Eu botei os livros dentro da sacola, das minhas coisas que eu utilizava. Eu falei que ia ficar com os livros. Inclusive, no dia que eles me mandaram embora, eles me deixaram de posse com notebook de trabalho. Eles nem esperaram para receber o notebook. Porque eu acho que a intenção deles era me acusar de ter roubado o notebook. Né? Sei lá o que eles iam fazer, só que eu fui inteligente, eu peguei o notebook, tinha um funcionário lá da mídia, eu fui lá no estúdio e falei, olha, foi todo mundo embora, foi desligada, eu não vou levar o notebook para minha casa e não vou deixar ele aqui em cima da mesa, porque é responsabilidade minha. Então, eu estou te entregando o notebook, você avisa que está com você. Porque se eles me mandarem embora, eles tinham que ter esperado para receber o material. Eles não esperaram. Por que eles foram puxar a câmera para ver o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? E aí eles me acusaram disso, que eu tinha roubado os livros, que custava R$ 40 cada um, e por isso eles não iam pagar minha rescisão de R$ 3.000 e ficavam elas por elas. Falei, por que vocês não me mandaram por justa causa, então? Já que vocês têm tanta certeza que eu roubei, me mandavam por justa causa, entendeu? Esperaram eu assinar o recibo da minha rescisão, assinei um recibo falso, para depois me acusar que eu roubei e que eles não iam me pagar a rescisão. Aí eu saí de lá muito nervosa, passei na delegacia, registrei boletim de ocorrência, tá tudo registrado, entendeu? Só que a polícia nunca me procurou, não foi para frente, procurei 5 advogados trabalhistas para poder ir atrás dos meus direitos, né, porque eu fui muito desrespeitada. E nenhum advogado aceitou a causa e ficou por isso mesmo. Qual o argumento que eles usam para não aceitar essa causa? Eles falam que a causa é baixa, porque eu só fiquei 3 meses lá e que é um valor muito baixo da causa que não compensa. É isso que eles falam. E depois desse episódio, Maria, você voltou a falar com o pastor Anderson ou com alguém da instituição para tentar receber? Não, nunca mais falei. Inclusive, eu fazia tratamento psicológico lá, porque eu fui diagnosticada lá com depressão, com ansiedade generalizada, crise do pânico, eu fui diagnosticada lá, né, por eles. Eu nem fiz exame demissional nem nada. Então, assim, o que eu queria mesmo era, tipo, ter um apoio, né? E eles me cortaram do projeto lá que eu participava, de acompanhamento psicológico, me cortaram de tudo. Como assim, eu fui enxotada de lá, chutada de lá como um cachorro sarnento mesmo, sabe? Acusada de roubar livro e não deixaram eu continuar o meu tratamento que eu estava fazendo, psicológico. Tanto eu como meu filho, que tem TDAH e está em investigação do autismo. Eu e ele, a gente fazia tratamento lá. Eles enxotaram a gente de lá e simplesmente eu nunca mais tive contato com ninguém. Isso aconteceu em que mês? Qual foi o mês que aconteceu isso, no ano passado? Eu entrei em fevereiro, foi em abril. Foi em abril do ano passado. De lá até agora você não recebeu nada, não teve informação. Nada. Ninguém me procurou, nunca ninguém falou nada. Maria, com essa entrevista, o que você espera, então? Eu sei que o pessoal do Instituto vai assistir, talvez até o próprio pastor Anderson também assista. Você quer mandar uma mensagem, quer mandar um recado, fica à vontade. Não, assim, eu nem sei se o pastor Anderson ficou a par disso. Eles me disseram que sim, que o pastor Anderson ficou a par disso, que foi, como é que se diz? Que foi uma ordem dele me mandar embora, né? Fazer o que eles fizeram. Eu não creio que pela índole, pelo que eu conheço do pastor Anderson, que ele tenha feito isso, né? Eu queria entender o que aconteceu, por que aconteceu isso, por que não chegaram, não conversaram, enfim, por que ninguém nunca me procurou, né, para falar nada, e a gente esclarecer as coisas, porque foi um super mal entendido, entendeu? Eu nunca, não preciso disso, eu aceitei o trabalho, fiz o que foi possível, eu fui compreensível até um certo ponto, né, agora por causa de uma reclamação, porque eu falei, nossa, já está 18 dias atrasado, eu preciso pagar minhas contas e tal, eu acho que foi por isso que eu fui mandada embora, porque só fui eu a única desligada na época, e só queria entender o que aconteceu, entender do pastor Anderson, que, né, se realmente foi ordem dele me expulsar, me mandar embora dessa forma, e é isso, sobre isso, porque ele prega tanto respeito com as mulheres, né, respeito com o ser humano, com o próximo, sei que ele odeia injustiça, e eu também odeio injustiça, né, creio que foi um mal entendido, foi algo muito sério que aconteceu, porque eu fui acusada de roubo, né, inclusive tem boletim de ocorrência registrado, e queria que fosse esclarecido isso, só isso.
Mas eu não tenho dúvida de que depois dessa entrevista, o pastor Anderson vendo e sabendo o que está acontecendo aqui, ele vai com certeza ele procurar para resolver isso. Como você disse, né? Pode ser que ele nem ficou sabendo. Coloca pessoas para administrar e de repente acontece isso e ele não fica nem sabendo porque tem outras coisas para lidar. Mas, Maria, vamos torcer para que tudo se resolva, né? Eu torço muito para que você consiga resolver esse problema. É um valor que nem é tão alto assim, mas com certeza faz falta para você, né? Com certeza, com toda certeza. Eu, como mãe solo, criando os meus filhos sozinha, faz muita falta. E eu trabalhei, né? Foi um Sim. direito meu.